Você, barbeiro, sabe como precificar corretamente o seu serviço ou produto? Tem dificuldades ou dúvidas? Bom, hoje eu quero falar com você sobre a importância da precificação para a barbearia, ok? Meu nome é Eduardo Ferreira e solta a vinheta! Olá, barbeiro! Então essa noite, quero falar com você sobre precificação, como precificar corretamente e qual que é a importância do preço para o seu produto, né? Dentro da sua área, a importância de você ter esse conhecimento sobre precificação. Mas, primeiramente, vamos começar de uma coisa bem básica, tá? O que seria o preço? Já parou para analisar um pouquinho, pensar o que seria o preço? O que é o preço? Bom, de forma um pouco mais simplista e bem didática, imagine que o preço nada mais é do que uma quantidade monetária, um número, tá? Que identifica quanto que o seu produto ou serviço pode ser adquirido ou trocado, ok? É o que deu origem também à questão da moeda. Então, o preço, ele tem essa questão, né, a sua origem na moeda. Quando a gente coloca o preço de uma coisa, ok? Então, a gente está colocando um valor, uma quantidade. Qual é a quantidade monetária, né, numérica que vale aquele produto ou serviço, tá? Antigamente, quando não tinha o preço, não tinha esse valor monetário, como que se dava as coisas, né? Como que se fazia, né? Então você lembra lá da aula lá da professora, lá no ensino fundamental, sobre o escambo. O escambo era o momento de troca, onde você trocava, né? Hoje até, às vezes não, há um tempo atrás o pessoal falava sobre permuta, né? Então, por exemplo, trocava um serviço por outro, para não envolver o preço, né? A moeda, o dinheiro, ok? Mas isso tem que tomar muito cuidado, tá? O dinheiro, ele veio para ficar mesmo, o preço veio para ficar. Apesar de a gente ter muito contato com o preço no nosso dia a dia, a gente não analisa ele de forma mais metódica e de forma mais, que eu falo, empreendedora, né? De uma forma mais empresarial. Hoje, essa noite, a gente vai falar sobre o preço, a importância do preço da sua barbearia num aspecto mais empresarial, voltado de forma mais empresarial mesmo, não só de forma muito mais simplista ou corriqueira que a gente, às vezes, utiliza no dia a dia. A gente sabe que para tudo tem um preço. Por exemplo, eu comprei esse microfone aqui, esse microfone teve um valor monetário, teve um preço, ok? Então, como que se elaborou, como que se chegou no preço desse microfone? Com certeza de forma, né, do método empresarial, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Então, falando sobre preço, muitas barbearias, talvez você passe por isso, tá? Às vezes esteja me ouvindo e fala, pô, Eduardo, isso acontece comigo. Mas, às vezes, o barbeiro, ele se encontra em algumas situações que, como a gente não teve contato sobre como precificar um trabalho ou um serviço, tá? A gente acaba indo pela maioria. Joga uma vez e meia, multiplica por 2, tá? Olha o preço do seu concorrente, se baseia por ele. Então, normalmente, hoje é muito comum, já atendi muitos barbeiros já que falam que, poxa, Eduardo, eu acabava vendo ali, né, as barbearias da minha região e cobrava mais ou menos o que eles cobravam, tá? Qual que é o problema disso, tá? O problema disso é o seguinte, pessoal. Às vezes você tem 5 barbearias numa mesma região ali, mas quem garante que o custo, por exemplo, o aluguel de todas as 5 seja o mesmo aluguel? Às vezes, por exemplo, você pode pagar 700 de aluguel, o outro barbeiro B pode pagar 700, o barbeiro C pode pagar 750, o barbeiro D pode pagar 900 e o barbeiro E pode estar pagando R$1.000. Então, cada um pode ter um valor diferente, apesar de estar próximo, mas às vezes a área é diferente, o dono é diferente, a gente sabe no estado do prédio e isso pode variar. Então, às vezes, quando você vai e se baseia somente no preço do concorrente, você está meio que se igualando, por exemplo, partindo do princípio que toda a estrutura dele seja igualzinha exatamente à sua. Talvez não seja, né? Talvez, por exemplo, às vezes você tem um ar-condicionado, o cara tem 2. Então, o custo dele já é outro. Então, não vai ser igual.
Mas é comum, no começo, principalmente, como a gente não tem essa ferramenta, essa metodologia empresarial, a gente se vale mais pelo senso que a gente pode chamar de senso comum. O que seria senso comum, Eduardo? É aquilo que a maioria pratica. Então você fala assim, pô, eu também vou praticar. Todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Tá? Eu lembro do seguinte, o senso comum, a prática comum, ele acaba sendo como fosse um vírus, né? Vai passando de um para o outro, vai replicando. Isso acontece. Eu lembro muito da história que a minha mãe, ela fazia, quando ela ia fazer um pão chamado pão de forma, que a gente fala antigamente, né? Então o que ela fazia? Ela tinha o costume de chegar no pão de forma e ela cortava o biquinho para botar o pão para assar. Certo? Certa vez eu perguntei, mas mãe, para que precisa cortar o bico do pão? Ela falou assim, ó, na verdade eu não sei. E então foi perguntar para minha avó. A minha avó falou assim, ó, eu também não sei por que a gente corta o bico do pão, mas eu aprendi assim e vou perguntar para minha bisavó. E minha bisavó falou assim, olha, a gente corta o bico do pão porque antigamente a gente usava aqueles fogão que eram aqueles fogão de barro, que eram pequenininho. Então o bico do pão ficava para fora. Ele não cabia. Então como ele não cabia, a gente cortava o biquinho fora. Só que na época da minha mãe já não precisava mais, né? A gente já tinha um forno a gás. Então, por exemplo, mas o que é o senso comum? É você replicar uma coisa porque você acostumou. Você viu o outro fazendo, você vai fazer a mesma coisa. Então você fica sabendo, tem conhecimento, ó, o que os barbeiros fazem? Eles dão uma analisada na concorrência e se baseiam por isso para precificar, tá? Mas daí entra aquela questão, o seguinte, pessoal, hoje o que eu falo, quando o preço, a precificação está errada, a falência é certa. Preço errado, falência certa, ok? Preço errado, falência é certa, tá? Mas se o preço tá correto, o lucro é certo. Então, cuidado com a precificação. A precificação, ela é um dos pilares do sucesso, da boa gestão da sua barbearia. Repetindo, a precificação é um dos pilares do sucesso da sua barbearia. Se você não sabe o quanto você vai cobrar o seu produto ou serviço, mas vamos partir porque as barbearias hoje trabalham muito com serviço. É claro que a precificação do produto é um pouquinho diferente da precificação de serviço. Mas hoje eu vou falar exclusivamente da área de serviço, como precificar a questão da barba, a questão do corte de cabelo, ou até mesmo a questão da química. Tem uma forma de você precificar de forma matemática e correta, certeira, que você, né, não fique com dúvida. E o melhor ainda, que você cobre de forma justa. Tá? Às vezes o cara fala assim, Eduardo, mas você vai precificar, é só jogar 2 vezes e meio, 3 vezes, sei lá, né, faz a raiz quadrada de delta, né? Não é nada disso, pessoal. Não tem nada de números mirabolantes, coisas complicadas, complexas. Não, esquece, tá? Não tem isso. Tá? O que você precisa saber mesmo? É metodologia. É simples, tá? Mas a partir do momento por que se torna complexo? Porque quando a gente fala em qualquer coisa que envolve mais ou menos multiplicar, o pessoal já acha que é o bicho de 7 cabeças. E fala, não, poxa, eu prefiro, eu não vou. Então é mais fácil o quê? Mais fácil eu seguir o senso comum. O que é o senso comum, Eduardo? Aquilo que eu volto a falar. Você vê outros fazendo e replica o seu ato, sem buscar entender. Lembra da minha mãe fazendo pão, cortando o bico, sendo que não precisava, tá? Foi justificar. A minha tataravó fazia isso, né? Minha bisavó fazia isso, porque na época dela não tinha um forno que coubesse o pão. Já na época da minha mãe não precisava. Então, mas o que aconteceu? Acabou replicando. Hoje em dia, você não precisa mais ficar olhando o seu concorrente para você precificar. Tem as formas corretas de você precificar o seu produto. É claro que você tem que buscar atrás do conhecimento, tá? Tem que sair da zona de conforto, buscar esse conhecimento e assim você precificar de forma correta. Aí o que eu falo, é cobrar o que é justo. Você não vai estar cobrando a mais do seu cliente. Para o seu cliente vai ser bom, porque muitas vezes você pode fazer até um preço, né, melhor do que seu concorrente. Aí vai depender da sua estrutura, tem várias outras variáveis, mas vai depender disso. Mas você pode talvez chegar à conclusão que você pode até cobrar um pouco menos. E se você está disposto a ganhar aquele X.
ok? Tá? Mas você sabe quanto vai ganhar. Tem uma palavrinha que o pessoal fala, é um ditado popular, na verdade, que o pessoal fala que é o seguinte, o combinado não sai caro. Então, a partir do momento que você já sabe quanto você quer cobrar, o quanto você tem que cobrar, o quanto você, que vai cobrir os seus custos, que vai ser um preço bom tanto para o seu cliente como também para você, fica todo mundo feliz. Tem que ser o que a gente chama de ganha-ganha numa negociação. Uma negociação é boa quando ambas as partes estão ganhando, né, e aceitam aquele acordo. Então, o preço é bom quando ambas as partes ganham. Mas, se você se baseia, por exemplo, em forma de chute ou de forma tá somente copiando o outro, ok? O que vai acontecer? Você está dando um tiro no escuro. Eu falo que é o seguinte: imagine que você, certo? Faz parte do exército, aquele pessoal que desarma bomba. Você vai entrar lá, o cara, e desarmar uma bomba no escuro? Imagina, não tem ninguém, você desarmando no escuro ali. É complicado, não é? Tá? Então você precisa das ferramentas que você conhece. Não é? Desarmar no escuro, sem proteção, sem nada. Então quando você chuta, ou você vai lá e dá um palpite no seu preço, ou se baseia no outro, na verdade você está tateando as coisas no escuro. Você não sabe se aquilo ali, se aquele valor realmente é o valor que deveria ser cobrado. De verdade você não sabe, mas você vai e falar, pô, a maioria faz isso, cobra isso, então eu vou cobrar também, tá? Então, por exemplo, algumas situações que te fazem você a precificar de forma errada. Uma delas é a questão da concorrência, né? A gente às vezes olha e fala assim, poxa, Eduardo, tá abrindo muita barbearia, não sei o que, barbearia A, barbearia B, C, D, tá? Então, por exemplo, para mim, como eu tô abrindo a minha barbearia agora e eu quero fazer meu nome no mercado, então eu vou seguir esses caras aqui, porque se eu cobrar muito, né? Então, por exemplo, a gente se preocupa muito com o outro, certo? Preocupamos demais com a nossa concorrência e acaba que você não olha, não analisa de forma mais eu falo assim, mais enfática, né? A parte, não se autoavalia. O que você vai propor para o mercado, ou quem que é o seu cliente, como, né? Porque às vezes o seu cliente, não, apesar de você ter várias barbearias ali próxima a você, talvez eles não sejam, né, não estejam brigando pela mesma fatia do mercado. Ok? Tá? Então isso aí tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração antes de precificar. Tá bom? Mas, por exemplo, a precificação vai te ajudar também a se posicionar no mercado. Então, às vezes, um dos erros muito comum a gente sabe que é a questão de você falar assim, pô, eu tô entrando agora e eu sei que meus concorrentes cobram, sei lá, R$10, R$15 o corte, eu também vou cobrar isso. Ok? Tá? E você nem fez nenhum cálculo para saber, por exemplo, mesmo você vai ter o custo de aluguel, tem que custo de água, de luz, o seu tempo de trabalho, que você também tem que ser remunerado, tá? Uma coisa que a gente não fala e não leva muito em consideração é o tempo. Às vezes a gente fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero encher minha agenda para ganhar dinheiro. Bom, vou te falar já de antemão, tá? Uma coisa que é certeira. Se você encher sua agenda com o preço errado, você vai ficar frustrado, porque não vai ter resultado. Isso é claro, rimou tudo, né? Ok? Tá? Se você, certo, não precificar de forma correta, certo? Se você precificar, elaborar o seu preço, meu barbeiro, meu amigo barbeiro, se você elaborar o seu preço errado, não adianta ter agenda lotada, tá? Porque você vai ficar frustrado. Por quê? Porque vai ter prejuízo, certo? Você vai trabalhar e não vai ver a cor do dinheiro no final do mês. Porque o preço está errado. Então, olha só como uma precificação correta, ela pode acabar com a sua barbearia, com o seu negócio, tá? Mesmo que você está iniciando. Se você não saber direito o quanto que você deve cobrar de forma correta para você se posicionar no mercado e tudo, você está fadado a ser aquele cara que vai desanimar. Okay? Porque às vezes você tem um baita, né, talento aí, corta muito bem, tem uma clientela até boa, mas mesmo assim não tem resultado no fim do mês. Por quê? O preço está equivocado. E aí vem outro pensamento, né? Poxa, tá, Eduardo, meu preço está errado, eu me baseei no meu concorrente, então eu vou simplesmente aumentar meu preço. Mas aí você pensa, poxa, mas se eu aumentar meu preço e meu concorrente não aumentar meu preço, eu vou perder cliente. Então essa
é outra, né? É outro fator que também acaba impulsionando você a precificar, né? Ou a elaborar o seu preço de forma errada. Por quê? Você fica com medo de perder cliente. Fala, poxa, se eu estou aumentando o preço, mas meu cliente manter aquele preço, eu vou perder cliente. Meu cliente vai para lá. Certo? Então, esse é um dos fatores que também colabora para você precificar errado. Aí você fala, não, prefiro deixar assim então, errado. Ou se não, outro terceiro fator seria o seguinte: você fala assim, poxa, tá, eu tenho que aumentar meu preço, mas quanto? Aí entra a questão da dúvida. Você fala, poxa, quanto que eu devo aumentar? O quanto que seria justo? Aí você parte para quê? Para a parte da... Imagine, você já sabe? Tipo estilo mãe de Ná, né? Você parte para aquela coisa assim, eu vou pensar, sei lá, vou chutar, né? Vou chutar, na verdade, que um valor, sei lá, vou aumentar R$5, R$2, R$10, certo? Não, R$10 eu acho que é muito, eu vou aumentar só 5, mas você nem parou para pensar ainda se 5 vai ser suficiente ou não para chegar no valor, no resultado que você deseja, tá? Muita gente confunde o seguinte: confunde receita com renda. Barbeiro, você tem que saber diferenciar receita de renda. E para você ter uma renda, certo? Tá? Para você ter uma receita que te garanta uma renda, você tem que saber quanto você tem que cobrar. Senão, não vai adiantar. Se você não sabe, muitos barbeiros às vezes pensam na receita e na renda como se fosse a mesma coisa. Não é. Ok? Como diz o ditado, Jesus não é Genésio. Então, toma cuidado, tá? Então, a receita é uma coisa e renda é outra. Para você ter uma boa renda, você tem que ter uma boa receita? Sim, né? Sim, tem que ter uma receita para você ter uma renda. Mas o que vai garantir essa receita? É os clientes, Eduardo. Também é os clientes. Só que os clientes, eles vão te pagar como? Por um valor monetário, o preço do seu serviço. Então, a sua renda depende do preço do seu serviço. Porque senão o que vai acontecer? Uma coisa aqui também que eu já vi acontecer muito com o barbeiro é o cara tá trabalhando lá até 7, 9, 10 horas da noite. O cara trabalha ali, ó, de terça a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite. 11 horas, eu já vi barbeiro, pessoal, acredita, eu já vi, tá? Barbeiro trabalhar até 11 horas da noite, até 11 horas da noite. Pessoal, bacana, é igual o pessoal que fala assim, não, mas tem que trabalhar mesmo, mas trabalhe com inteligência, tá? Você tem que trabalhar com inteligência. Se você estiver faturando, bacana, você sabe que o meu preço está correto e, eu vou estender um pouco mais, que eu tô podendo, eu quero fazer isso, bacana, eu quero sair de férias. Beleza, não tem nada de errado. Você tem que trabalhar mesmo. O que eu não sugiro para ninguém. Não adianta nada você falar assim, não, o negócio é acordar de manhã e trabalhar, meter a cara e trabalhar. Poxa, você vai trabalhar com o preço errado? Imagine. O que vai acontecer com você? Primeiro é o seguinte: nós somos seres humanos e somos limitados. Nós não somos um ser ilimitado, tá? Essa forma aqui, carnal, ela é limitada, ela cansa, ela precisa comer, beber água, ela precisa dormir. Então você é um ser humano, tá? Por mais que você seja magnífico, né? Eu falo que a mente humana ela é capaz de coisas inimagináveis, ilimitado, a mente humana, mas o seu corpo físico, não, meu amigo, tá? Seu corpo físico, não, você vai precisar descansar, você não vai... Esse ritmo de trabalho, 12, 13, 15 horas por dia, vai chegar uma certa época do tempo, se ele não estiver já te cobrando, certo? Ele vai cobrar, o tempo vai cobrar, tá? Eu sei disso, tá? Essa barba branca aqui já é do tempinho, já tem um tempinho. Então, eu posso falar com você com propriedade. O tempo vai te cobrar. Tá? Por quê? Você não vai conseguir manter esse ritmo. Então, se você não saber como cobrar corretamente, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai desanimar. O seu corpo vai cansar, você vai ficar estressado, vai se alimentar mal, vai comer mal, vai dormir mal. Aí, qual que é a chance de você ter sucesso na vida desse jeito? Certo? Tá? É aquele ditado. Vamos supor, tá? Vamos supor que você cobre de forma correta, tá? Bacana. E mesmo assim você desce o pau para trabalhar, tudo. Imagine que depois você fique doente. O que vai acontecer?
que valeu? Certo? Tá? O dinheiro, ele é ótimo, ele faz muito bem. Não sou hipócrita, eu quero dinheiro, todo mundo quer dinheiro, mas você quer dinheiro para te dar liberdade, para te dar felicidade. Tá? E a doença, eu acho que não é feliz para ninguém. Nunca vi ninguém ser feliz estando doente. Certo? Por mais que o cara tenha milhões ou bilhões, ninguém quer ficar doente. Se você perguntar para um bilionário, ele não quer ficar doente. Tá? Eu acredito que você também, meu amigo barbeiro, mesmo que esteja começando hoje, você não quer ficar doente. Tá? Então, trabalhar é bacana, tem que trabalhar. Ótimo, mas trabalhe com inteligência. Saiba aplicar, né, a cabeça para você trabalhar com inteligência. Tá? Para você ganhar dinheiro, conseguir ter lucro e conseguir ter uma boa vida. Eu acho que é uma das bandeiras que eu mais luto, certo? É a dignidade para qualquer empreendedor. Principalmente para você que é autônomo, o MEI, né? Microempreendedor individual. Você tem que ter uma dignidade, você tem que ganhar bem, né? Como eu falei, recentemente saiu uma pesquisa que 72% dos empreendedores individuais, né, 72% dos empreendedores do Brasil ganham em média 2.400. Isso é muito pouco, pessoal. É muito pouco mesmo, tá? Aí você fala, Eduardo, mas às vezes para quem tá ganhando 1.200, 2.400 pode parecer até bacana. É um salto, né? Você tem que fazer uma escadinha também. Só que você não pode parar ali. 2.400 para você ter um pouquinho mais de dignidade. Dignidade que eu falo assim, não é você ficar rico, mas você ter uma vida mais confortável, né? Para você, para sua família, ok? Tá? Então, por exemplo, 72% dos empreendedores do Brasil ganham 2.400, ok? E desses 72%, 90% é autônomo, né? Microempreendedor individual, MEI. Então a maioria que ganha esse valor trabalha como MEI. E daí a gente tem a classe dos barbeiros, certo? Que a maioria, infelizmente, fica nessa média mesmo, entre 1.400 a 2.300, 2.400, tá? Infelizmente. E tem aqueles barbeiros que ganham 10, 15, 20 mil, né? Bacana. Tem barbeiro, quando eu falo barbeiro, pessoal, mesmo você trabalhando de forma sozinho, um barbeiro só, tá? É claro que aqueles barbeiros, a maioria dos barbeiros que ganham ali, ó, que ganham mais de 5 mil, certo? Mais de 5 mil, são barbeiros que às vezes já tem empresa, tem na barbearia 2, 3 barbeiros. E eu falo assim, eu falo de forma bem categórica. Se você é um barbeiro e tem uma equipe aí de 2, 3 barbeiros e tá ganhando só 5 mil, tá errado sua precificação, velho. Tá errado sua forma de trabalhar. Tá? Sua forma assim, de gerir, às vezes, tem que fazer alguns ajustes que você merece ganhar mais. Você tem capacidade de escalar e ter mais, né? Por exemplo, ter uma renda, né? Uma renda maior, uma receita melhor. Ok? Então, se você é barbeiro, eu tô barbeiro, Eduardo, mas minha barbearia é ali no bairro, simplesinho, certinho. Mesmo assim, se você é barbeiro, tem mais 3 barbeiros e você não tá ganhando nem 5K, certo? Ou tá ganhando 5K, olha lá, certo? Então, pessoal, a sua empresa tem que te dar mais propriedade. Você como empreendedor tem que aí você fala, Eduardo, mas eu tô acima da média. Poxa, tá muito pouco. É porque você tem muito mais trabalho. Quem tem barbearia, que tem mais barbeiros, tem muito mais trabalho quando você trabalha sozinho, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa assim, trabalhar sozinho é bom, né? Eu tenho... ou se não, por exemplo, trabalhar sozinho é complicado, por quê? Porque eu tenho... eu que faço tudo, beleza, só que a partir do momento que as coisas aumentam, por exemplo, você tem uma equipe, as dificuldades também são outras. Então é difícil para todo mundo, e não é difícil só para quem trabalha sozinho, como é difícil também para quem tem equipe. Só que as necessidades são diferentes. Mas aqui eu tô falando para você como que o preço interfere, tá? Interfere de forma impactante dentro da sua barbearia. E como que a gente, muitas vezes, né, por medo ou desconhecimento, porque às vezes você tem medo de aumentar o preço e o cliente ir embora, ou você tem medo, por exemplo, de se aumentar o preço e o cliente ir para outra barbearia, né, para o concorrente, e a gente acaba ficando refém do preço. Então, muitos barbeiros agora, eles são refém do preço. Tá? Por quê? Eles são refém do preço porque ele não consegue controlar o seu próprio preço, ele não tem liberdade para elaborar o seu próprio preço. Tá? Ele fica com base nesse medo, ele fica
se embasando no concorrente ou fica aprisionado pelo seu cliente, né? Poxa, eu não vou cobrar, né? Não vou cobrar outro valor porque senão meu cliente vai embora, tá? E não é assim, pessoal. Não é assim. O cliente sabe também, quando você precifica de forma correta, o que está sendo justo e o que não é justo. Então, quando você precifica de forma correta, a gente está só levando a justiça. Se o cara for seu cliente mesmo, tá? Porque nem todo cliente tem que ser seu cliente. Nem todo cliente tem que ser seu cliente. Você pode sim escolher cliente. Você deve, na verdade, escolher um cliente. Você deve ter um perfil de cliente que você gosta de atender e você prefere atender ele, certo? Tá? Porque tem cliente, às vezes, que, como já diziam os mais antigos, às vezes tem cliente que você tem que falar assim, deixa aí. Ah, Eduardo, mas eu tenho que atender todo mundo, vai perder. A partir do momento que você sabe a sua essência, você conhece, né, os seus valores. Se você vai se propor a fazer um ótimo serviço mesmo, você vai ter um cliente ideal. Vai ter aquele cliente. E tem cliente que às vezes eles não estão no teu perfil. Tá? Por exemplo, na minha barbearia, a gente não tem bebida alcoólica. Não tem nada de errado. Vocês já ouviram o seu Elias falar sobre isso. Não tem nada de errado. Só que o meu valor não é para o cara chegar lá e ficar bebendo 2, 3, 4, 5. Eu não quero vender cerveja para ele. Tá? Não é o meu perfil, não é os meus valores. Tá? Eu não atendo daí, por exemplo, o cara que quer beber cerveja, chegar e beber cerveja mesmo ali, com os amigos dele, 3, 4, dentro da barbearia, esperando. Tá? Então ele vai em outra barbearia, eu tenho consciência disso. Okay? Não tem nada de errado. O mercado é assim. No mercado há espaço para todo mundo. Mas o que acontece hoje? Tá todo mundo, né, no mesmo balaio. Né? Então a maioria estão brigando por uma fatia. Tá todo mundo numa fatia só, enquanto poucos estão em outras fatias, né? E daí é por isso que outros vão muito bem e aqueles que não segmentam ainda, né, não sabem o tipo de cliente que eles querem atender, acabam se batendo ali, ok? Então o preço ele é uma forma de você segmentar também o seu cliente, você cobrar o que é justo, e é o que eu falei. Se o cliente ele tiver essa noção, né, essa consciência, e ele for falar assim, não, realmente o preço está correto, tá? O serviço do cara, a estrutura dele, tudo, o atendimento, tudo que eu tenho aqui, bom, o serviço está correto, vou pagar isso, tá? Então o cliente não vai reclamar com você. Os que vão reclamar são aqueles que às vezes, até alguns daqueles que vão reclamar, mas mesmo assim vão voltar para você, tá? Por quê? Porque eles reconhecem, você não quer dar o braço a torcer, né? Aquele negócio, vai chorar, mas não quer dar o braço a torcer, mas reconhece no fundo que aquilo é justo, ok? E tem aqueles que não vão voltar, às vezes vai pro preço, certo? E pelo preço ele vai, né? E depois acaba voltando depois, né? Volta-se o cão arrependido, né? Volta porque fala, às vezes viu que o serviço não valeu e vai ter aqueles que não vai voltar mesmo. E não tem problema nenhum nisso, pessoal. Desde que você conheça de forma mais clara qual que é o perfil de cliente que você vai atender, qual que é o seu cliente ideal e você saiba precificar corretamente o seu serviço, para você cobrar o que é justo. Eu não estou falando aqui, é por isso que quando eu falo em precificação com base empresarial, método empresarial para barbeiros não é com base em chute, achismo, não, nem copiar os outros, não é isso, tá? Precificar de forma correta é você colocar o que realmente você gasta, né, o valor do seu trabalho, do seu tempo, que o seu tempo custa dinheiro, o seu conhecimento custou dinheiro, você para fazer um curso de barbearia, você custou dinheiro, tá? Então você gastou, você investiu, além de tempo e dinheiro, então isso tem um valor também, ok? Então, precificar de forma correta é você levar tudo isso em consideração para elaborar aquele valor monetário, né, que a gente fala, né, aquele númerozinho que fala que é o preço, ok? Tá? Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que seu preço fosse, aqui ó, essa folhinha aqui de caderno, tá? Imagine que seu preço é sua folha de caderno. Tá? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando você vai elaborar o seu preço são os seus custos variáveis. O que seriam esses custos variáveis, Eduardo? Os custos variáveis, pessoal, eles são aqueles custos que você tem no momento que você executa o serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você vai ter custo com pomada, a água a gente não coloca porque ela vai ser uma despesa, mas você tem despesa com custo da pomada, porque
que é um custo variável? Ele só ocorre quando ocorre o serviço. Você só vai passar pomada, só vai gastar a pomada se você estiver cortando o cabelo. O spray, mesma coisa. A gola higiênica, mesma coisa, tá? Então, por exemplo, todos os produtos, tá, que você usa na hora que você vai executar o serviço são seu custo variável. E aí a gente tira o quê? Um pedacinho aqui e fala assim, ó, dentro do preço, ó, dentro do preço tem meu custo variável. Ele tem que ter meu custo variável. Beleza, Eduardo? Tá, e daí sobrou tudo isso daqui, Eduardo? Tá? Não, calma aí, tem mais coisa aqui pra gente rasgar, tá? E daí você vai ter o quê? Você vai ter as suas despesas fixas. O que seriam as despesas fixas, Eduardo? As despesas fixas, pessoal, é tudo aquilo que você paga, certo? Independente de você cortar cabelo ou não, você vai ter essa despesa. Por exemplo, água. Por mais que você não corte cabelo, né? A gente fala, mas eu lavo cabelo, né? Mas o custo é mínimo, a gente pode deixar como despesa fixa. A água você vai vir todo mês. Tá? Você cortando um cabelo ou 10 cabelos, vai ter a água para pagar. A luz, a mesma coisa. O aluguel, a mesma coisa. Para você manter a sua conta lá no banco, também é a mesma coisa, tá? Uma das coisas, outro custo que eu esqueci de falar aqui, no custo variável, pessoal, é a questão da maquininha de cartão, quando o cara for pagar, né? Cada vez que você passa o cartão, também ele tira um pedacinho lá, então está aqui dentro do custo variável. E a despesa que eu falei para vocês, são as despesas fixas que vão ocorrer você cortando ou não o cabelo. Então, aluguel, água, luz, isso aí são despesas fixas. A internet, eu pago a internet, Eduardo, todo mês você não paga o valor? Então, é fixo. Então, tudo que é despesas que ocorrem todo mês, independente de você cortar cabelo, são despesas fixas. E aí você vai tirar um pedacinho do preço lá, ó, que é também para essas despesas fixas, ok? Aí você fala, pô, Eduardo, que bacana, né? Sobrou aqui tudo isso aqui. Calma, meu pequeno gafanhoto, calma, certo? O que vai acontecer? Bom, pessoal, agora aqui, ó, o que a gente chama isso daqui, certo? De lucro operacional. Né? Lucro operacional. Outra despesa que você vai ter também, que você tem que levar em consideração, tá? É o seu prolabore. Quanto que você tira por mês? Qual que é o seu salário? Prolabore, pessoal, é o salário do empreendedor. Vamos colocar assim, de forma bem simples. Seria o salário do empreendedor. Você tem que ganhar salário. Você recebe, não recebe para cortar cabelo? Tem que receber. Você não tem que depender da quantidade de cabelo. Não, o meu salário fixo. Ah, Eduardo, eu ganho X. Então, do preço, ó, além das despesas que você vai pagar todo mês, tá? Despesa fixa, dos custos variáveis que você tem ali com pomada, produto, tudo, tá? Você também tem o seu prolabore, a retirada. Tá, nossa, tirou aqui a retirada. Bom, Eduardo, beleza. Agora isso aqui é o lucro, Eduardo, tá? Isso aqui é o lucro. Isso aqui é o que a gente chama de lucro operacional, né? O lucro da operação. Mas uma barbearia pequena seria o lucro. Só que tem mais coisas aqui, tá, pessoal? Tá? Outra coisa, por exemplo, você aqui ainda, a parte de marketing, que você, por exemplo, você não vai investir em marketing para divulgar a sua barbearia e tudo. Então o preço também tem que ter a parte de marketing, certo? A parte de investimento, você não quer fazer cursos, né? Ou comprar um maquinário, uma tesoura nova, alguma coisa, tem que estar dentro do seu preço, para você se organizar. E daí você tira isso aqui também, certo? Tá. Ah, Eduardo, e agora acabou, né? Chama também, dentro do preço, você já tem que ter ele, tá? O que a gente chama de reserva de emergência. Você tem que levar em consideração que tem que ter uma reserva de emergência e você vai tirar um pouquinho desse aqui que sobrou para reserva de emergência. Bacana. E o que sobrou aqui, Eduardo? Esse é o seu lucro, ok? Tá? Esse aqui é o seu lucro, tá? Então, de forma assim, bem simplista, tá? A gente fez alguns pontos que devem compor o seu preço. Então, quando a gente está elaborando o preço, às vezes, de uma barbearia, né, de um serviço de uma barbearia, a gente não pensa por esse lado. Poxa, Eduardo, eu tenho que pensar então que eu tenho que tirar dali do preço. Tem que estar embutido meus salários, os custos que eu tenho com material, também os investimentos que eu vou fazer, porque eu quero fazer curso, tudo. Então eu tenho que já colocar ali no preço as despesas fixas, porque eu tenho aluguel, tenho água, eu tenho luz, você tem ar-condicionado, tudo. Então a luz você vai pagar. Então, internet,
Tá? Então tem essas coisas, esses fatores a gente tem que levar em consideração quando vai fazer uma precificação de um serviço. Ok, pessoal? Tem que levar em consideração. Então, às vezes, a maioria dos barbeiros eles não pensam nisso. Eles não olham por esse lado, né? E justamente acabam caindo no que a gente chama de senso comum. Acaba copiando os outros, né? Porque todo mundo faz assim e você fala assim, vou fazer assim também, né? Vou ver na minha região quanto que o pessoal cobra e vou cobrar igual. E aí você acaba se tornando refém do seu preço. Por quê? Ou você fica refém por causa dos concorrentes, né? Que você fala assim, pô, não vou aumentar, senão meu concorrente não aumenta e ele vai ganhar meu cliente. Ou você fica refém do seu preço por causa dos seus clientes. Por quê? Você fala assim, pô, não vou aumentar, senão meu cliente me troca. Então, ou você fica com medo dos concorrentes, ou você fica com medo dos clientes. Isso por quê? Porque você mesmo, né, como se baseou no seu preço somente pelos outros, ou no chutômetro, né, acaba que você cria, né, você acaba criando uma prisão ali, uma algema para você. Se você fica algemado àquele preço, porque você não sabe ainda, né? Não teve o conhecimento para elaborar de forma correta, de forma mais assertiva, né? De forma correta e assertiva, com base de método. Né? Hoje tudo tem método. Quando eu fui para a faculdade, a gente aprende precificação na faculdade. Hoje existe várias informação sobre precificação. Né? Um problema que eu vejo é que quando a gente se torna específico, né? Por exemplo, eu tive que passar durante 20 anos aí da minha vida aí, aprendi precificação, mas não é Eduardo, eu já aprendi já direto ali para a barbearia. Não, eu tive que pegar o meu conhecimento que tive, né, durante esses 20 anos e na barbearia, aplicando e ver algumas coisas, cada área tem as suas características. Então eu tive que fazer alguns ajustes para falar para você, a precificação para barbearia não vai ser igual a precificação para uma sorveteria. Tá? O método, ele é o mesmo, mas você precisa fazer alguns ajustes, alguns acertos, que às vezes acaba não passando. Né? Se você for lá no Google e digitar fórmula para precificação, você vai encontrar um monte de fórmula. Como aplicar essa fórmula? Aí que entra o problema. Ainda mais quando você fala como aplicar essa fórmula para a barbearia, certo? Então cada um vai dar, às vezes, um pitaco ou nem vai aparecer, ok? Tá? Então espero que você tenha gostado hoje, sabendo, né? Entendido, na verdade, a importância de você precificar o seu produto ou serviço, né, o serviço de forma correta, ok? Isso vale para corte, isso vale para barba, isso vale para química. Você vai fazer uma química, você tem que também levar em consideração tudo, os custos variáveis, né? Que Eduardo, mas tem a parte química, sim, você cobrar, certo? Com base no produto que você vai usar, de forma que isso você cobre o que é justo. Tá? Você fazendo a precificação correta, meu amigo barbeiro, tá? O lucro vai ser certo, tá? Precificação correta, lucro certo, tá? Precificação errada, né? Barbearia fechada. Então o que eu falo é isso aí, tá? Se você, preço correto, lucro certo. Precificação errada, barbearia fechada. Porque se você tiver o seu preço errado, ou ele não esteja cobrindo, certo? Se pagando, o que vai acontecer? Muito fatalmente, mesmo que você seja um ótimo barbeiro, atenda muito bem, né, tudo, mas você está trabalhando de graça. Vai chegar uma hora que você vai cansar, você não vai conseguir pagar as contas e você vai começar a desanimar. Fala, nossa, não é que eu não tenho um cliente, eu trabalho, mas não vejo o dinheiro no final do mês. Então, por quê? Porque às vezes o seu preço não está condizente com o seu trabalho, ok? Então você acaba desanimando e aí até às vezes fala assim, vou fechar a barbearia porque barbearia não me tá me dando retorno, não está me dando, eu investi muito em curso, eu invisto muito, faço curso, faço isso, faço aquilo, mas às vezes o problema está no seu preço, na sua forma de precificar. Ok? Espero que vocês tenham gostado muito desse nosso bate-papo sobre, né, a importância do preço para o serviço das barbearias, ok? E qualquer coisa, se você gostou, deixa um joinha ali e pode me seguir também no Instagram, Eduardo Barber Finance, né? Edu Barber Finance, lá no Instagram, tá? Edu Barber Finance. Tá? Se você gostou, lá a gente tem sempre conteúdos para você barbeiro, falando de forma mais voltada para o empreendedorismo do setor de beleza masculina, tá? E que é um setor que mais cresce, um dos setores que mais cresce no Brasil, tem uma
vamos dizer assim, uma aceitação muito grande. A barbearia vieram para mudar mesmo o conceito de beleza masculina, estão crescendo muito, mas, certo? Igual, apesar do pessoal falar assim, ó, Eduardo, mas tem muita barbearia abrindo, muita barbearia, muita concorrência. Não se preocupe com a concorrência. Faça o seu. A partir do momento que você conhece a sua essência, os seus valores e o seu perfil de cliente, meu amigo, você vai nadar de braçada.